Oi, meu nome é Gabi, eu sou professora de Biologia do Mundo Enem e agora nós estamos na TV Sol. Bom, ecologia, a primeira coisa eu coloco ali o que é. Eu acho que toda vez que a gente olha uma aula de ecologia, sempre vai aparecer, né, essa imagem aí do lado, tentando traçar os significados, né, de cada ponto aí da ecologia para nós, né? Mas a ecologia, de uma maneira geral, ela vai estudar as interações, né, dos seres vivos. E além disso tudo, essas interações ela vai acarretar na determinação da distribuição e da abundância desses organismos, né? De quanto existem eles na natureza. Então, assim, a gente estuda ecologia, vários tópicos dentro dessa grande matéria que é a ecologia, para tentar entender a relação entre esses seres, a sua abundância, a sua riqueza na natureza, né? Então a ecologia, ela traça tudo isso, né? E aí, para a gente começar a falar sobre ecologia, esses níveis de organização, eles nos ajudam, porque de certa forma, várias vezes os níveis de organização eles aparecem em algumas questões, né, ao longo de alguma redação aí da própria questão, e pode aparecer esses significados também, tá? Então a gente tem que saber muito bem cada nível de organização e o seu significado na ecologia. Quando nós estudamos, então, a gente consegue chegar de uma forma mais simples, né? Na verdade, de uma estrutura mais simples, que não é, a gente sabe que não é tão simples assim, mas pensando na complexidade que é gerada depois, a gente começa pensando no mais simples e aí no mais complexo. O que isso quer dizer? A gente parte de átomo e a gente sabe que a ligação entre átomos ali formam moléculas, e aí pensando na formação de ser vivo, essas moléculas elas vão se juntando, se unindo, formando as organelas, que a gente pode chamar de organoides também, né? Que são compartimentos que juntos formam uma célula, né? Essas células associadas de mesma forma, mesma função, a gente tem a formação de tecidos. E aí esses tecidos juntos formam órgãos, esses órgãos associados formam sistemas do tipo sistema cardiovascular, sistema digestório, sistema excretor, né? E aí então esses sistemas associados, todos os sistemas ali formando um organismo, né? Pessoal, só que dentro da ecologia a gente usa muito mais essas três últimas definições: populações, comunidades e ecossistemas. Então a gente tem que entender muito bem o que significa população para a ecologia, o que significa uma comunidade, né, ecológica, o que significa um ecossistema dentro da ecologia, tá? E aí, vamos lá para as definições, né? Eu coloquei uma imagem aí para vocês, remetendo a esse conceito de população, tá? E nada mais é a população, né, dentro da ecologia, nada mais é do que um conjunto aí de organismos da mesma espécie. Então, se eu considerar essa espécie que eu tô vendo aí na imagem, né, as zebras, e eu considerar isso como minha análise, eu tenho aí um conjunto de seres da mesma espécie. Então, eu tenho uma população ecológica, certo? Além disso tudo, na verdade, essa espécie, elas vivem, né, juntos, não necessariamente em grupos, assim, formando colônias, não é isso que eu tô falando. Elas vivem numa mesma área geográfica, né? E aí, então, eles dão origem a descendentes férteis, né, por meio da reprodução. Então, dentro desse conceito geral aí, nós estamos falando de população. Tá? Seres vivos, um conjunto de seres da mesma espécie, de uma forma mais clara e mais objetiva. Só que aí acontece o seguinte: se eu quiser expandir a minha análise, e aí eu falo assim, não, mas agora eu estou estudando uma comunidade biológica, mas que eu posso chamar também de biocenose. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu considerei a espécie ali, a população daquela espécie que eu estava estudando de zebras, mas eu olhei um pouco numa área maior e eu vi vários grupos de espécies diferentes. Certo? Esse conjunto, né, de grupos, de populações de diferentes espécies, eu estou olhando então para uma comunidade biológica, ou que eu posso chamar de biocenose, tá? Essas populações, elas podem se relacionar muito em função do alimento, né, da forma alimentar que elas têm ali.
né? Então vocês estão vendo essa imagem que a gente consegue ver nitidamente populações, obviamente de espécies diferentes, e o conjunto dessas populações aí, então, nós estamos olhando para uma comunidade biológica ou biocenose, tá? Acontece, pessoal, que pode ser que apareçam algumas palavrinhas também aí quando a gente está falando de comunidade biológica ou biocenose, que é o biótopo. Quando a gente quer falar de biótopo, nada mais é do que a área física onde vive essa comunidade biológica. Então, o biótopo deserto, né? Que a gente pode também depois expandir e falar bioma. Mas o biótopo que seria simplesmente assim, né? Numa área que eles estão vivendo, então é considerado, né, o biótopo, a área que essa comunidade biológica vive ali, tá? E dali retira recursos. Tá bom? E aí o ecossistema, o que quer dizer ecossistema dentro da ecologia? Ecossistema seria a associação, né, dos conjuntos ali das relações entre esses seres vivos e o ambiente. Então imagina que eu coloquei a mesma imagem para remeter isso. Eu estou estudando a comunidade biológica compostas dessas populações de diferentes espécies, mas eu não parei por aí. Eu quero analisar a parte viva, que seriam essas comunidades biológicas, associados aos fatores abióticos. Que seriam esses fatores abióticos? Seria a luminosidade presente no local, seria a quantidade de chuva, de precipitação, seria a salinidade ou pH do solo, né, ou da água que eles consomem ali. Então, quando eu junto comunidade biológica ou biocenose e associo essa comunidade que eu estou estudando aos fatores abióticos, que seriam fatores não vivos, né, do ambiente, então eu tenho aí um estudo de ecossistema, tá? Eu deixei aqui para vocês, ó, fatores abióticos ou biótopo de um ecossistema terrestre. Então, o que seriam esses fatores abióticos? Seriam esses fatores não vivos, tá? Pra gente lembrar um pouquinho de biologia, ó, fatores bióticos, o bio aqui é vida. Então, toda vez que eu falo assim, fator biótico daquele ambiente, eu vou procurar os seres vivos que tem ali. Que seja uma planta, um animal, um protozoário, qualquer coisa. Mas são os seres vivos, tá? Quando a gente fala de abiótico, o A na frente é não vivo. Então, pessoal, toda vez que a gente pensar em fatores abióticos, eu estou pensando nesses fatores que interferem na distribuição de seres vivos, na quantidade de seres vivos no ambiente, mas que são fatores não vivos. Então eu vou pensar em luminosidade, em precipitação, no próprio relevo do local, no vento presente, nos nutrientes do solo. É isso que a gente vai pensar, tá? Aqui eu quis deixar para vocês mais especificamente quais seriam os fatores abióticos que mais interferem no desenvolvimento ali de um ecossistema terrestre, tá? Que seriam esses que eu deixei, ó, a luz, temperatura, relevo, umidade, os nutrientes, a velocidade do vento. São os fatores abióticos que mais interferem, tanto positivamente quanto negativamente, para um ecossistema terrestre, que é esse ao lado aqui. Tá certo? Então eu estou considerando os seres ali, a comunidade que eu estou estudando, juntamente com a ação dos fatores abióticos. Então eu estou estudando um ecossistema terrestre nessa imagem aí, tá? Tudo bem? Aqui então a gente tem que lembrar também, dentro ali de toda a parte ecológica, vocês vão ter muito isso dentro da biologia mesmo, mas a geografia traz também esse conceito para vocês, que são os biomas. Porque não tem jeito, né? A gente fala, o biótopo, que é o local que ele vive ali. Mas aí se a gente expandir essa ideia do biótopo, que é simplesmente o local, a área física, né? A gente expande um pouco mais e a gente fala, poxa, mas então vamos falar de bioma, que é macro, né? Então os biomas são aquelas paisagens terrestres que a gente estuda, né? Que as características, elas são determinadas pelo macroclima local, né? E pela localização geográfica. Então eu imagino que
quando o professor de geografia ele traz esse conceito de bioma, na verdade todo professor, né, de biologia, geografia e tal, a primeira coisa que ele traça ali é a área geográfica que esse bioma está localizado, né? Se a gente pensar em Brasil, eu não estou falando aula de bioma hoje, mas se a gente pensar em biomas brasileiros, tá aí, ó, o mapa aí do Brasil traçado com as áreas geográficas onde estão, quando são considerados esses biomas, certo? E aqui ao lado um pouquinho da sua característica, né? Então a gente olha, por exemplo, os pampas ali na primeira imagem, o cerrado na segunda, muito parecido com o cerrado, árvores retorcidas. Então essas características ela é tanto determinada pelo macroclima regional quanto pela própria localização geográfica, que tem totalmente a ver com relevo, ventos, umidade, né? A gente olha ali na imagem do meio, nós temos a floresta amazônica, logo embaixo o Pantanal, né? Embaixo, o último aqui que a gente está vendo, por exemplo, é a Mata Atlântica, né? Então a gente consegue, pelas características que a gente está observando, a gente consegue entender que essas paisagens terrestres, elas são determinadas por essas características então, tá? Bom, mas acontece também, eu quis falar de bioma antes de falar desse ecossistema aquático. Então, quando a gente fala em ecossistema, primeiro lembrando, né, que eu tracei a ideia e o conceito de população, de comunidade e de ecossistema. Aí a gente chega em ecossistema, eu mostrei para vocês o ecossistema terrestre, quais os fatores abióticos relacionados ao ecossistema terrestre, mas aí a gente não pode esquecer que existe ecossistema aquático também. Não necessariamente sempre marinho, mas existe um ecossistema aquático, tá? Pessoal, o ecossistema aquático, ele é composto então dos seres vivos, dos fatores bióticos também, tá? Viventes naquele biótopo, naquele ambiente, associado aos fatores abióticos que interferem nos fatores bióticos, tá? Quais seriam esses fatores abióticos ou fatores não vivos que interferem nos seres vivos? A luminosidade, ou a luz, né, a gente pode colocar sem problema, a salinidade da água, a disponibilidade de gás oxigênio também presente naquela água, a temperatura, a turbidez da água, são fatores abióticos que interferem nos fatores bióticos, que são os seres vivos, tá? E aí, é muito interessante a gente entender que o ecossistema aquático, ele tem uma nomenclatura determinante da sua profundidade, né? Determinada pela sua profundidade, tá? E é interessante porque também em algumas questões essa nomenclatura às vezes vem à tona. E aí a gente precisa entender. O que isso quer dizer? Plâncton, nécton e bênton, a gente está entendendo que é uma classificação biológica, né, na classificação de seres bióticos do ecossistema aquático especificamente, tá? Os bentos, pessoal, começa aqui pelos bentos, aqui embaixo, tá? São todos os seres vivos aquáticos, né? Ou que ficam fixos no sedimento, que seria o assoalho marinho, a parte de areinha ali debaixo do lago, do rio, do mar, tá? Ou eles ficam fixos ou rastejantes, certo? Ou eles conseguem só se locomover no fundo daquele oceano, ou daquele lago, ou daquele rio, tá certo? Então, bento é especificamente aqueles que ficam no sedimento. Não necessariamente o bento, né, tem que ficar numa área que não chega à luz. A gente está vendo aqui uma imagem, por exemplo, de uma alga, certo? Ali do lado do caranguejinho. Então, na verdade, a alga ela é um bento, só que naquele bento, naquela profundidade, ainda tem a inserção de luz, ainda chega a luz ali, tá? Então, por isso que o bento não é classificado pela presença ou não de luz. Não, a gente classifica bento pela posição dele, que é no sedimento, né, grudado ou rastejando, tá bom? Quando a gente olha para o nécton que está aqui, quem está ali na classificação de nécton, só um animal, eles desenharam ali, que são os peixes. Não precisamos só pensar neles, a gente pensa neles, nos golfinhos, baleias, nos tubarões, como fala?
nos moluscos, né, nos cefalópodes, que são lulas, são polvos. O que seria o nécton? São aqueles animais que conseguem se locomover e conseguem nadar contra a corrente. Eles conseguem fazer o movimento de natação. Além disso tudo, essa natação ela consegue ser até contra a corrente. Tá? Então isso que é definido o nécton. As tartarugas, tá certo? E os plânctons, eles são organismos que ficam na superfície da água, né, na flor d'água que a gente fala. Não necessariamente também são super microscópicos, eles podem ser organismos pequenos, mas não necessariamente microscópicos. E aqui, pessoal, a importância do plâncton aqui para nossa aula de ecologia é entender que eles são a base da cadeia ou teia alimentar aquática, que a gente já chega lá daqui a pouco, tá? Então, os fitoplânctons, que são esses aqui, lembra das microalgas da semana passada? Eles são ali fotossintetizantes, né? Então fazem parte realmente da base da cadeia alimentar aquática. E aqui ao lado a gente tem animais fazendo parte do plâncton. Então nós chamamos eles de zooplânctons, tá certo? Então na sequência, se a gente fosse já colocar aqui uma cadeia alimentar aquática, a gente colocaria o começo dessa cadeia, por exemplo, o fitoplâncton e o zooplâncton, que são esses microcrustáceos aqui que eu circulei do lado, se alimentando dos fitoplânctons, tá? Então essa que é a importância inicial da gente pegar aí a ideia. Agora, por que nós chamamos eles de plânctons? São organismos que se movimentam a favor da corrente. Então a maré ou a corrente ou o vento leva esses organismos de um lado para o outro. Eles não têm capacidade de natação contra a corrente, tá? Eles vão a favor daquela corrente, daquele vento que está ali. Tudo bem? Então essa que é a definição aí do ecossistema aquático e traçando então essa análise de profundidade, tá certo? Algumas questões, tá? Então um conceito geral que aparece muito na biologia e que é muito importante dentro da ecologia é o conceito de ecótono. Às vezes vocês podem ver a palavra ecótono com E no final, ecótone, tem autor que fala desse jeito, tá? Mas o ecótono, gente, é uma área de transição entre dois ambientes diferentes. Independente se é um ambiente aquático ou terrestre, mas a transição desses dois ambientes vai ser um ecótono, tá? Acontece que é o seguinte: se é uma área de transição, a gente vai entender que ali tem uma maior biodiversidade, porque é uma mistura de condições que estão em um ecossistema X com condições de um ecossistema Y. Então essa mistura, essa transição, ela tem grande capacidade de biodiversidade, né, e muito também de riqueza, tá? Então olhando para essa imagem aqui do lado que eu coloquei, ó, vamos analisar, né? A gente tem uma imagem de uma vegetação que a gente chama de restinga. Restinga, pessoal, é uma área onde está quase perto do mar, mas assim, próximo à areia, tá? Então é uma mata de restinga que a gente fala. E aqui do lado a gente tem uma área de manguezal, uma área lodosa com uma região muito salobra. Ela tem essa variação da maré entrando no manguezal. Então quando a maré está mais alta naquele dia, chega mais água salgada do mar. Quando a maré está baixa, né, chega mais água doce dos rios, enfim, tá? Então é uma região salobra. Veja que nós temos aí duas regiões diferentes, né? Uma vegetação que está próximo à água do mar, quase, ali sobre o sol forte, quase na areia da praia, e nós temos o manguezal, que é uma área de transição também dessa situação de água doce e água salgada. Entre essas duas vegetações aí, né, no caso o manguezal é considerado até um bioma, a gente tem o ecótono, que é a transição desses dois ambientes aí, tá? E aí esse ecótone pode acreditar que por ter misturas ali, uma mescla do ambiente, por exemplo, dessa imagem de restinga e manguezal, a gente tem uma mistura muito grande, uma biodiversidade muito alta, tá? Se ficou dúvida um pouco no que eu falei, eu coloquei essa imagem também, um ecossistema 1, ecossistema 2, e a transição desses dois ecossistemas, né, essa mistura, esse meio aqui, a gente considera como ecótono, que é realmente essa transição ali,
tá? Pessoal, pode ser, por exemplo, um ecótone, muito comum também, a gente pensar mata ciliar. Então a mata ciliar é aquela que fica na borda de rios, de lagos. Entre o rio é um ecótone, desculpa, o rio é um ecossistema e a floresta, sei lá, uma mata atlântica que está depois do rio é um outro ecossistema, com certeza. Entre esse ecossistema mata atlântica e o próprio rio que está ali, a mata ciliar, que é aquela de borda do rio, é um ecótone. Poxa, ali é uma biodiversidade enorme, tá? Então todo ecótone tem alta biodiversidade, beleza? Vamos continuar com os conceitos aí. O que seria habitat, né? Porque tem muita confusão com o próximo conceito que eu vou falar, que é nicho ecológico, né? Mas o habitat é o local, é o lugar onde essas espécies vivem, é o local onde elas se desenvolvem, é aquele ambiente onde elas retiram as espécies, né? Retiram tudo que elas necessitam para sobreviver. Mas aquele local a gente chama de habitat. Tá? Então a gente tem um habitat, por exemplo, desse mamífero diferente do habitat desse réptil aqui, certo? A gente consegue ver nitidamente que são habitats diferentes, portanto, até o alimento, todas as necessidades que eles precisam ali vão ser diferentes, porque eu já estou olhando nitidamente para as duas imagens e percebendo que são habitats distintos, são diferentes, tá? Certo? Então a gente consegue entender que é o local onde elas vivem, se desenvolvem e retiram dali tudo que elas precisam para sobreviver. Agora, quando a gente olha esse conceito da ecologia, que é mega importante também, de nicho ecológico, tá? Então, gente, nicho ecológico vai abranger todas as atividades daquele ser vivo, tudo. Que horas ele se alimenta, do que ele se alimenta, quando ele se reproduz, se existe cuidado parental, que é cuidado do filhote ou não, pelo macho ou pela fêmea, enfim. Qual que é o comportamento sexual, se existe a exposição mais do macho do que da fêmea para ter a cópula, se não. Então, assim, tudo que abrange, todas as atividades que abrange aquela espécie, aquele ser vivo, a gente considera como nicho ecológico, tá? E muitas das questões de nicho, elas estão embasadas na questão de alimento, né? Então a gente pode ter duas espécies diferentes vivendo no mesmo habitat. A gente pode ver isso, né? Então a gente, sei lá, vê insetos no geral. Eles podem habitar o mesmo habitat. Eles podem estar no mesmo habitat. Mas o nicho ecológico deles pode ser diferente. Um se alimenta do grão de pólen, sei lá, de alguma planta, e o outro se alimenta da seiva da planta. São nichos ecológicos distintos, diferentes. Tá? Agora, quando duas espécies diferentes estão no mesmo habitat e eles estão sobrepondo o mesmo nicho ecológico, ou seja, eles têm o mesmo nicho ecológico, eles só não se reproduzem com a mesma, né, com a mesma espécie, porque não é a mesma espécie que eu estou considerando, são espécies diferentes, mas têm o mesmo nicho ecológico de alimento, por exemplo, eles se alimentam do mesmo item ali naquele local que eles vivem. Aí então a gente começa a conversar de uma possível competição. Tá? Por quê? Porque eles se alimentam da mesma coisa e mais do que isso, eles podem se alimentar da mesma coisa no mesmo período do dia. Então a gente está vendo aqui, ó, essa imagem aqui, que seria uma sobreposição de nichos. Eles são espécies distintas, mas que têm um nicho ecológico alimentar semelhante. No mesmo horário, por exemplo. E aí eles estão sobrepondo o nicho, eles estão começando a competir pelo alimento. Tudo bem? Eu sei que essa aula ela começa a juntar um pouquinho até a parte das relações ecológicas, né? Competição, parasitismo e tal, pra gente pensar um pouquinho nesse nicho ecológico, tá bom? A mesma coisa eu quis mostrar aqui pra vocês, ó, na verdade não é a mesma coisa não, eu quis mostrar um pouco o sobre nicho, né? Quando a gente considera mais do que isso até, nessa imagem aqui que tá do lado pra vocês, ó, ele considerou algumas coisas ali, mas tudo isso, né? O tipo de vegetação local que eles residem, a disponibilidade de alimento, se faz toca, se não faz toca.
se vive embaixo da folha ou em cima da folha da árvore, se vive numa temperatura mais alta ou mais baixa, tudo que resume ou que abrange a vida daquele ser vivo, daquela espécie X que eu estou considerando, eu estou então estudando o nicho ecológico daquela espécie, tá? E aí então o que a gente estava conversando agora de nicho, sobreposição de nichos. Então é assim, ó, vamos pensar agora uma classificação geral, tá? Espécies euriéceas são aquelas espécies que apresentam elevada capacidade de adaptação a tudo qualquer tipo de mudança. Variação de luminosidade, não tem problema, ela consegue se adaptar e sobreviver. Variação de água, de salinidade. Então, de uma maneira geral, as espécies que a gente considera euriéceas são aquelas que se adaptam facilmente a qualquer mudança ambiental com relação a fatores abióticos. Agora, espécies que a gente considera como estenoéceas, tudo que tiver esteno na frente são aquelas espécies que têm uma capacidade mais limitada de adaptação. Tá? Então na frente aqui, ó, euri serão todas as espécies aí que a gente pensar que se adaptam muito bem a qualquer situação, né, de mudança em fatores abióticos, e as espécies que a gente vê, ou melhor, a classificação que a gente vê com o prefixo esteno são aquelas espécies que têm capacidade mais limitada de adaptação. Tá? Então vamos olhar agora para os fatores abióticos especificamente, começando com a temperatura, tá? Então o fator abiótico temperatura, existem espécies que são classificadas como euritérmicas, então o euri na frente são aquelas espécies que a temperatura não seria um fator limitante para sua sobrevivência e adaptação, tá? Então, por exemplo, ali o camelo é uma espécie euritérmica, né? A variação de temperatura não vai afetar o seu desenvolvimento ou reprodução ou manutenção dele vivo na natureza, tá? E aí, as espécies dentro de temperatura, como sendo um fator analisado, que a gente classifica como estenotérmica, seriam, por exemplo, alguns peixes que a variação brusca da temperatura, ou muito alta ou muito baixa, já é um fator limitante para a sua sobrevivência. Tá? Então aí está também o que a gente conhece como espécies ou animais, melhor dizendo, que são endotérmicos e ectotérmicos, né? Então quando eu penso, por exemplo, em qualquer ave ou qualquer mamífero, a gente sabe que são espécies, ou melhor, né, organismos, animais que são endotérmicos, ou seja, que têm um metabolismo para conseguir fazer toda a manutenção da temperatura corpórea, independente da temperatura ali, tá? Agora, as espécies ectotérmicas, peixes, todos os invertebrados, os anfíbios, os répteis, né? Todos eles são ectotérmicos, ou seja, a variação ambiental vai afetar na temperatura interna daquele organismo. Por isso, os ectotérmicos, eles são estenotérmicos. Essa variação ambiental vai afetar, vai ser um fator limitante, tá? Bom, quando a gente olha para o fator ali abiótico, que é a luz, tá? A luz, pessoal, aqueles organismos que são considerados eurífotos, esqueci de colocar exemplo ali, ó, passou. Que isso quer dizer? Que a luz não é um fator limitante para o seu desenvolvimento. Então está com a presença ou ausência de luminosidade, sei lá, muitos mosquitos, né? Alguns deles não, alguns deles a luz interfere na reprodução ou na alimentação e tal, mas a maior parte dos mosquitos, a luz não interfere na sua sobrevivência, tá? Então eurífotos. E aí os estenófitos, né? Foto é luz. Pensando aí na palavra, os estenófitos são aqueles organismos que a luz vai interferir em todo o seu ciclo biológico, na sua reprodução, na sua alimentação. Então, por exemplo, o morcego, algumas espécies de fungos, a presença da luz vai limitar o seu crescimento, tá bom? Outros dois fatores abióticos aí importantes, né? A salinidade. Então, espécies que são eurialinas
São aquelas espécies que tanto a salinidade mais alta ou mais baixa não vai afetar o seu desenvolvimento, a sua reprodução, né? Então ali um exemplo do peixe robalo, mas a gente sabe de muitos répteis também que tem glândulas de sal, né? E que consegue expulsar uma concentração de sal maior que está no seu sangue. Enfim, eles são espécies ali que conseguem se adaptar, sobreviver a uma variação brusca de sal, tá? Agora, as espécies que são estenoalinas são espécies que a salinidade vai afetar o seu desenvolvimento, a sua sobrevivência ali, tá? Exemplo, peixes de água doce. Se a gente coloca um peixe de água doce na água salgada, ele vai acabar então perdendo a água das células, né? E aí vai acabar morrendo. Então essa questão de mudança brusca de salinidade, para alguns peixes isso é fator limitante, sim. Tá certo? E aí então a água, que é um fator limitante bastante importante, tá? A gente tem aí uma classificação mais intensa quando a gente até pensa em espécies vegetais, tá? Mas olha só, eurídricos, né? O hídrico de água, a gente tem ali uma classificação, tá escrito para vocês, de subclassificações dentro de eurídrico, né? Então existem organismos que são eurídricos do tipo mesófilos, né? Que a maioria dos animais, que tanto faz essa questão de a presença de um local mais úmido ou menos úmido, um pouco mais seco, eles vão conseguir sobreviver a esse ambiente, tá? E dentro de eurídrico tem as plantas que a gente classifica como xerófilas, né? Que seriam ou plantas ou animais, desculpa, que vivem em ambiente extremamente seco, né? Então a caatinga e deserto demanda aí uma adaptação muito grande dessas espécies, né? E tá dentro da classificação mais geral, que são eurídricos, tá? Aqui a gente consegue conversar, pessoal, de plantas xerófitas, né? Que ela é considerada como xerófilas, mas a gente chama elas de xerófitas, que são cactos, no geral, cactáceas, que tem algumas adaptações ali, né? Então, a presença de folhas modificadas, que não são espinhos, são folhas modificadas que se enrolaram ao longo aí da evolução para que tivesse menor perda de água, né? O caule verde, não a folha verde, porque a folha está enrolada na forma aí de um espinho, que na verdade é folha modificada, mas o caule verde, que é o caule que faz a fotossíntese para aquele cacto, né? Então tá aí algumas adaptações de plantas de ambientes xerófilos, né? Dentro do grupo dos animais, alguns animais que estão em ambiente muito seco, caatinga ou deserto, eles têm adaptações do tipo fazer tocas, urinar menos para não liberar muita água durante a liberação de urina, enfim, se alimentar só à noite, não durante o dia que tem muita luminosidade, né? Então, algumas adaptações aí, tá bom? Bom, dentro dessa classificação de água, os eurídricos são esses com maior capacidade de adaptação a esse fator abiótico água, mas os estenohídricos, então, a água é um fator limitante, né? Então, aqueles organismos que são hidrófilos ou higrófilos, né? Aqueles que vivem especificamente dentro de um ambiente aquático, hidrófilos, ou higrófilos, que são aqueles organismos que vivem especificamente em ambiente úmido, né? Então aí a gente pode pensar em plantas aquáticas, higrófilas, então, hidrófilas, desculpa, e os anfíbios, que são higrófilos, né? A gente sabe que anfíbios no seu ciclo de vida depende da água para ter a reprodução, mas quando adulto ele tem que estar num ambiente também úmido, porque a pele também faz troca gasosa, né? Então aí são espécies que se saírem desses ambientes úmidos ou literalmente aquáticos, não sobrevivem, tá? Por isso estenohídricos, tá bom?
galera, aqui é a professora Enia, a professora de matemática, que está convidando todos vocês para assistirem algumas aulinhas super legais aqui na TV Sol, tá? Não percam, vocês não vão se arrepender, tá? Espero vocês aqui na TV Sol. Agora, eu estou aqui com vocês para falar sobre a utilidade do MMC e do MDC. Bom, só lembrando, MMC, mínimo múltiplo comum, MDC, máximo divisor comum. Então, eu tenho dois problemas aqui que eu acho super importantes para vocês entenderem a diferença entre quando eu estou precisando calcular naquele problema um divisor comum ou um múltiplo comum, tá? Eu vou ler com bastante atenção para vocês o exercício que fala de um marceneiro. Então ele fala assim, olha, seu Flávio, o marceneiro dispõe de 3 ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. Essas medidas, elas dizem respeito ao comprimento de cada ripa de madeira. Aí ele fala assim, ele deseja cortá-las em pedaços iguais e de maior comprimento possível. Qual a medida procurada? Tá aí a dica, gente, ele quer cortar é dividir no maior pedaço possível, máximo, que seja de mesmo tamanho para todo mundo, comum. Então, esse meu exercício do senhor Flávio, essa minha situação do senhor Flávio, diz respeito ao meu máximo divisor comum. Então, eu vou colocar a estrutura e a gente está falando do senhor Flávio. Vamos colocar como se fosse o nosso primeiro exemplo. E o senhor Flávio tem 3 ripas de madeira que medem 60 centímetros, 80 centímetros e 100 centímetros. O máximo divisor comum vai me dar o maior pedaço possível para cortar essa madeira, que seja igual para todo mundo, e aí vai dar tudo certo, ok? O que a gente viu do MDC? Vamos repetir o processo do algoritmo, né? Que é o processo da nossa divisão sucessiva. Vamos falar assim, sucessiva por quê? Porque eu termino uma e começo a outra, termino uma e começo a outra até que o resto dê zero. A nossa regra é sempre pegar os 2 maiores números, porque assim eu termino mais rápido. Tá? Então vamos lá. Eu vou usar o 100 e 80. 100 e 80. Bom, a gente sabe que numa divisão eu tenho o quociente e tenho o resto. Então a gente vai anotar aqui os quocientes que vão ficar na linha de cima e os restos que vão ficar na linha de baixo. Como são números fáceis de fazer, a gente vai fazer a operação mentalmente, tá? Então, quantas vezes o 80 cabe dentro do 100? Uma vez só. Uma vez o 80 dá 80 para 100, sobram 20. E a regra é, eu tenho que chegar no meu resto zero. E ele não é zero ainda. Então, a gente repete o resto lá na frente e divide os 2 últimos. 80 dividido por 20 dá 4 e não sobra nada. Só que eu ainda tenho mais um número lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou providenciar um outro algoritmo. Vamos desenhar ele aqui, ó. Vamos providenciar um outro algoritmo para a gente fazer o número que eu ainda não usei e o resultado dessa operação. Então, vamos lá. Eu ainda não usei o 60 e eu vou dividir pela resposta do anterior, que é o 20. Vamos escrever, então? Vamos melhorar esse zero aqui, né, gente? Vou colocar o zero aqui, ó.
O quociente fica na linha de cima e o resto fica na linha de baixo. E aqui a gente já viu que 60 dividido por 20 dá 3 e não sobra nada. Não sobra nada, dá 3 e não sobra nada. Então, 20 é o meu maior divisor comum entre eles. Portanto, o senhor Flávio ele queria cortar as 3 ripas de madeira em pedaços iguais com o maior tamanho possível. Então, qual deve ser a medida procurada? Então, a minha medida procurada é de 20 centímetros. Ah, então esse problema falou em cortar, dividir, repartir, separar, distribuir na maior quantidade possível e comum, MDC. Um segundo exercício é esse aqui, olha lá. Vamos pensar assim, olha. Hoje, 2 namorados estão de folga no trabalho. O rapaz tem folga a cada 7 dias. Quer dizer, de 7 em 7 dias, ele tem folga. Quando eu falo de tanto em tanto, contar de 2 em 2 não significa escrever os múltiplos de 2. Contar de 7 em 7 não significa escrever os múltiplos de 7. Tá. Então, eu já descobri que esse meu problema ele vai propor um mínimo múltiplo comum. Por que menor? Porque ele está perguntando depois de quanto tempo, se o rapaz tem folga a cada 7 dias e a moça tem folga a cada 4 dias, hoje eles saíram de folga. Aí conta 4, a moça sai de folga, conta 7, sai o rapaz. Mais 4 aqui, mais 7 lá, mais 4 aqui, mais 7 lá. Qual é o próximo dia que eles vão ficar de folga juntos? Então, nós estamos falando de múltiplos, então a gente vai falar de MMC. Quais são os dias de folga deles mesmo? Ah, primeiro o rapaz a cada 7 dias, depois a moça a cada 4 dias. Então, se eu quero o próximo, eu vou fazer MMC. Então, a gente vai fatorar de forma simultânea e achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Então, olha lá, eu tenho 7 e 4. Lembrem-se que aqui a gente só pode dividir por números primos. 2, 3, 5, 7, 11, né? São os números primos. Até que todos os quocientes se transformem em 1. Então, eu tenho lá 4 divide por 2, então 7 não divide, eu copio. 4 dividido por 2 dá 2. Divide por 2 de novo, dá 7 e 1. E como 7 é um número primo, a gente vai dividir por 7, porque o número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Então, vai dividir por 7, que deu 1 e 1. E multiplicando tudo isso daqui, eu tenho meu menor múltiplo comum. Então, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Aí a gente chegou à conclusão que o próximo encontro deles será após 28 dias. Então, agora, vamos ver se vocês entenderam mesmo a diferença entre os problemas. O primeiro falou em cortar, dividir, repartir num tamanho comum e o maior possível. MDC. Daqui, né? MDC. O segundo falou em catalogar algumas coisas que acontecem de forma constante. E de forma constante eu estou falando de múltiplos. E a gente está propondo então um próximo encontro. Logo, mínimo múltiplo comum tem a palavra-chave que as coisas acontecem de tanto em tanto tempo e eu quero saber qual é o primeiro encontro a partir daquele que eu já conhecia. Qual é o próximo acontecimento? E aí a gente tem separadinho problemas que são de MMC e problemas que são de MDC. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, tá? Espero que vocês tenham entendido, porque isso é muito importante.
Bom, gente, terminamos a nossa aula de hoje, mas eu quero que vocês continuem aí, porque tem mais novidades, tem mais aula, mais coisa legal para vocês. Não saiam da frente da tela, tá bom? Até mais. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Vamos lá. Estrutura da Terra. Estrutura da Terra está ligado a uma ciência chamada geologia. Tudo bem? A geologia é uma ciência física, é uma ciência exata. Tudo bem? Se você quiser estudar geologia, você vai ter que fazer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, etc. Vai estudar química, vai estudar física, ou seja, não é uma ciências humanas igual é a geografia. Porém, nós bebemos na fonte da geologia para entendermos o relevo. Então, por isso que nós retornamos aqui para entender a estrutura da Terra. E a Terra, a gente já falou da Terra já em outras oportunidades, desde o comecinho do ano aí letivo que nós tivemos. A Terra, ela, maravilhosa aí, ó, 4,6 bilhões de anos ela tem, certo? 4,6 bilhões de anos ela tem. Você vai perguntar, pô, Leandro, como que você sabe disso? Como que os cientistas sabem que tem 4,6 bilhões? Já perguntou para o professor Márcio? Não, o professor Márcio ainda não era nascido quando surgiu a Terra, um pouquinho depois só, né? Um pouquinho depois de anos aí. Mas pela datação das rochas, através de uma análise do carbono 14, que é um carbono radioativo. Então, pelos fósseis, o que são os fósseis? São animais em decomposição, seres vivos em decomposição. Eu não vou esticar muito para eu não correr o risco de falar um pouco de bobagem aqui, porque isso vocês estudam em biologia, vocês estudam em física, vocês vão estudar o carbono 14 em química. Então, é através dele que nós sabemos a datação da Terra. Tudo bem, gente? Tranquilos? E o seguinte, assim como a Terra tem 4,6 bilhões de anos e ela tem uma história, essa história ela é contada em eras. Pensa eras como se fosse um ser humano. Vamos chutar o pau da barraca aqui, ó. Vamos falar de ser humano. Então você tem a infância, você tem ali a adolescência, você tem etapas da vida. A Terra também tem suas etapas. Só que para a geologia é o que nós chamamos de eras geológicas, as etapas da Terra. Tudo bem? E as eras geológicas, a gente vai pontuar 5 eras geológicas. Tudo bem? A era arqueozoica, a era proterozoica, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Aí você vai falar, nossa, Leandro, essas nomenclaturas eu nunca entendi, no ensino médio é mó confuso, parece biologia, uma sopa de letrinhas aí de consoantes e zoica, não estou entendendo nada. Então vamos lá, com calma. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês tentarem facilitar, uma historinha ruim, uma piada ruim, já adianto. Não fiquem com vergonha alheia, certo? Mas eu creio que vai ajudar vocês na hora de resolver uma questão, de interpretar um texto que envolva a geologia e eras geológicas. Então vamos lá, vamos pensar. Era arqueozoica
é a primeira era da Terra, ou seja, de 4,6 bilhões de anos atrás nós estamos falando. Era proterozoica, dá segmento aí, nós estamos falando de 2 bilhões de anos atrás. Paleozoica, nós estamos falando de 700 milhões de anos atrás. Mesozoica já é mais recente. O professor Márcio já era uma criancinha, nós estamos falando de 200 milhões de anos atrás. E Cenozoica, recente, 60 milhões de anos atrás. Então, na historinha, você tem que pensar do comecinho para o final, ou seja, da era Arqueozoica para a Cenozoica. A Arqueozoica, a história começa com um cara que é um arquiteto. Arqueozoica, arquiteto. O que é que o arquiteto faz? Ele faz projeto, ou seja, proterozoica. Então, a historinha, arquiteto faz projeto, certo? Esse arquiteto, ele deu uma morridinha. E quando as pessoas morrem, elas são veladas. Para velar o arquiteto, colocaram um paletó nele. Ou seja, outra etapa da história dele, paleozoica. Onde que ele foi velado? Em cima da mesa. Olha que história maravilhosa, certo? Ou seja, outra etapa da vida dele, que ele está sendo velado, mesozoica, até ele chegar no céu, certo? Cenozoica. Entenderam a historinha aqui, ó? Então, arquiteto, faz projeto, paletó, mesa, céu. A gente vai dividir as etapas da Terra, né, dentro dessa historinha. Então, você precisa resgatar, quando você for interpretar um texto, se você conseguir lembrar disso daqui, vai te ajudar muito, beleza? Historinha ruim, fraca, mas faz parte. A gente precisa fazer esse esforço. Aqui do material de vocês, tá? Eu vou até dar um zoom. Olha lá, nós estamos falando de anos, bilhões de anos atrás. Começa aqui, ó, Arqueozoica e Proterozoica. A gente vai falar. Essas duas eras, eles estão em conjunto, né, que nós chamamos de pré-cambriano. Eu vou abrir uma observação e explicar sobre isso. Aí depois vem Paleozoico, os acontecimentos. Depois vocês explorem, tá? Dão uma explorada aí no livro de vocês. Mesozoico e Cenozoico. Aí no Cenozoico a gente faz duas subdivisões que vocês vão entender. Então dão uma explorada, tá, no material para facilitar e ajuda, né, na interpretação dessa temática que nós vamos começar a falar agora. Então vamos lá. Arqueozoica. Nós estamos falando, vocês estão vendo que eu nem estou colocando os anos aí atrás. Estou falando que é a primeira etapa da Terra. Não se prenda aos milhões de anos, bilhões de anos atrás. Tenda no raciocínio da formação da Terra. A Terra era uma bola a vagar pelo espaço. A gente conversou sobre isso, certo? E veio a era arqueozoica. No finalzinho dessa era arqueozoica, mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, houve o início da formação dos terrenos cristalinos, dando origem aos escudos. Um terreno duro, compacto, solidificado, sólido, tá? Que corresponde a 32% do território brasileiro. É formado por terrenos cristalinos. Vocês podem encontrar também como crátons. Tudo bem? E por que deu início? Por causa da solidificação da superfície da Terra. Por que isso solidificou? Acho que a gente até comentou disso quando falou do sistema solar, né? Solidificou por causa das chuvas, né? A Terra era uma bola de fogo, mas dentro dessa bola de fogo tem todos os elementos da tabela periódica. Então você tem oxigênio, você tem hidrogênio. Em elevadas temperaturas, formam gases. Gases do quê? Esses dois elementos juntos formam a água. Então começou a formar muita água no estado vapor, formando as primeiras atmosferas e acontecendo as primeiras chuvas aqui na era arqueozoica, solidificando, formando um terreno muito antigo. Um terreno duro, por quê? Muito antigo, certo? É esse raciocínio que você precisa ter. Quando a gente fala terreno antigo, a gente está falando de cristalino. Tudo bem? Outra era aí, ó, dando continuidade na historinha, proterozoica. Nós estamos falando do projeto do arquiteto, certo? Nós terminamos aqui a formação desses terrenos duros, compactos, ou seja, nós terminamos o cráton, certo? Nós estamos falando aqui de 2 bilhões de anos atrás, certo? Então nós encerramos aqui, termina, né, a formação dos terrenos cristalinos, e nessa era proterozoica, nós demos início, né, a Terra deu início à formação dos recursos minerais metálicos. E de quem que nós estamos falando? Ferro, manganês, certo? Nós estamos falando de estanho, níquel, prata, ouro, certo?
e corresponde a 4% do território brasileiro. E aqui a gente já começa a entrar no que a geografia debruça. Por que nós estamos falando de geologia? Se é o estudo específico da Terra, se para entender precisa fazer conta, precisa estudar química, por causa disso daqui, ó, minério de ferro. Minério de ferro é uma base econômica do Brasil, a gente acabou de ver isso. Tudo bem? A gente vende muito minério de ferro. Então o cara vai cobrar em qual era foi formado, né, o minério de ferro, onde que está localizado o minério de ferro. Em rochas cristalinas, em escudos cristalinos, em terrenos antigos. É esse raciocínio que você precisa ter. Beleza? Como mostra no material de vocês, né, para alguns autores, e assim o material segue esse raciocínio, as eras arqueozoica e proterozoica são como se fosse uma única era, denominada de primitiva ou pré-cambriana, certo? Que quando formam todos os crátons, ou seja, quando formam todos os terrenos cristalinos ou escudos cristalinos da Terra. Então os dois juntos, ou seja, o arquiteto e o projeto, a arqueozoica e o proterozoico, formam-se aqui, né, o período pré-cambriano e corresponde a 36% do território brasileiro. Então nós temos um relevo aí de mais de um terço formado muitos anos atrás. Certo? Fechando essa observação, dando continuidade aí, ó, Paletó. Era paleozoica. Vocês podem encontrar também como era primária. Tudo bem? Mas vamos continuando aí no raciocínio aí do Paletó. Certo? Teve início a formação dos terrenos sedimentares que deram origem às denominadas bacias sedimentares. E o que são esses terrenos sedimentares? É um terreno mole, é um terreno poroso, formado de sedimentos, aglutinação de sedimentos. Certo? Formado até hoje. Até hoje nós temos formação de terrenos sedimentares. E corresponde à maior parte do território brasileiro. Olha aqui, ó. 60% do território brasileiro é formado por terrenos sedimentares. Beleza? E aqui, gente, eu pontuo, né, alguns elementos que aconteceram na era paleozoica. Tudo bem? Aconteceu a era da glaciação, aí, ó. Até falaram no comentário aí, a era do gelo, aqui, ó. Glaciação, beleza? Ou seja, um período muito frio da Terra, no hemisfério sul. Surgimento da Pangeia, importante, Pangeia. O que significa Pangeia, gente? Quando todos os continentes que nós conhecemos hoje, né, eram aglutinados em um único bloco continental. Quando a gente fala Pangeia, é quando era tudo encaixado em um único continente. Pangeia. Dentro também do Paleozoico, nós tivemos o período Carbonífero, surgimento do carvão, que eu vou chamar atenção para ele, e o período Permiano, o surgimento do diamante. Certo? Então vamos lá. Pangeia, a gente vai comentar sobre a Pangeia mais para frente, e agora entender o carvão, como que o carvão foi formado. E por que a gente vai falar do carvão, Leandro? O carvão é hoje, ainda hoje, um dos recursos energéticos mais utilizados no mundo. Então a gente precisa chamar atenção para ele. Embora o Brasil não utilize muito o carvão, a gente precisa chamar atenção para ele, como que ele foi formado, em que era ele foi formado e para a sua utilização. A gente vai falar de utilização, mais para frente, quando a gente for falar de fontes de energia. Mas aqui a gente chama atenção. Quando a gente está falando de era geológica, a gente precisa entender como que o carvão foi formado. O que é o carvão? É uma pedra que pega fogo. Se um geólogo me ouvir falar isso, ele dá pulo dessa altura, né? Opa, dá um pulo dessa altura, mas é basicamente isso, é uma pedra que pega fogo, tem um alto poder de calor e é utilizado como fonte de energia. Então vamos lá. A formação do carvão, ele é resultado, tá, da deposição e decomposição, tá, de resíduos vegetais, tá, resíduos vegetais, florestas, através de soterramentos. Então fiz um esqueminha aqui para vocês, ó. Aqui você tem uma área mais rebaixada, certo? E na era paleozoica já tinha água, já tinha vida, tudo bem? E aqui você tem a formação de florestas. Como era um período muito instável geologicamente, acontecia muito terremoto, que a gente vai conversar um pouco mais para frente, ocorreu muitos soterramentos de florestas, certo? Nessas regiões continentais. Esses soterramentos de florestas gerou o que a gente chama de fossilização, a ausência de oxigênio. E aí formou, nessa fossilização, deu origem ao que hoje nós conhecemos como carvão mineral. É diferente do carvão vegetal que você utiliza no seu churrasco. Tudo bem? Então, a gente vai retornar a isso quando for falar especificamente sobre fontes de energia. Mas só para você entender como que formou o carvão nessa era paleozoica.
Dando continuidade, depois do paletó vem a mesa, segunda etapa da vida desse arquiteto, certo? Era mesozoica, certo? Continua, obviamente, né, a formação dos terrenos sedimentares, porque continua até hoje, e em função, olha aí, ó, outro elemento importantíssimo que você precisa associar com a era mesozoica. Em função da deposição de resíduos animais e vegetais em fundos de mares rasos ou até lagos, tudo bem? Ocorre a formação de petróleo, tudo bem? O petróleo, ele se forma em fundos de mares rasos ou lagos, lagunas salgadas. Então, ó, vou desenhar aqui para vocês como que se forma o petróleo. Então, ó, você tem aqui, ó, Serra do Mar, você tem aqui a planície, certo? E aqui, ó, você tem o primeiro terreno aquático. E aqui você tem o oceano. Vou fazer até um barquinho aqui, ó. Você tem o oceano, certo? Depois você vai ter um terreno, parará, parará. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó, aqui é onde você tem a parte mais rasa de um mar. E aqui você tem o Sol. E o Sol é o quê? Vida, né, gente? Aqui é o Sol. O Sol emite radiação solar e chega até 200 metros. Então aqui você vai ter a vida marinha na superfície, aqui na área mais rasa. Então você vai ter animais, você vai ter vegetais. E quando eles morrem, eles se decompõem. Essa decomposição ela é líquida. E com milhões e milhões de anos, mesozoica, a gente está falando de 200 milhões de anos atrás. Na mesozoica, 200 milhões de anos atrás, se decompondo, formou um líquido preto, mal cheiroso, viscoso e com alto poder de calor também, que é o que nós conhecemos como petróleo. Beleza, gente? Tranquilo? Chamando a atenção aqui também, ó, é a era dos grandes répteis, dos dinossauros, certo? E o período que nós dividimos, né, a Terra divide a Pangeia em 2 blocos de continente, a Laurásia e a Gondwana. E também nós temos a divisão, ó, aqui, ó, até trouxe uma imagem. Você tinha a Pangeia, um único bloco de continente, é dividido em Laurásia e Gondwana. E é aqui também em que o que hoje é o Brasil separa-se da África. E quando o Brasil separa da África, acontece o quê? Acontece que os elementos dentro do interior da Terra saem para a superfície. E acontece o que nós chamamos de derramamento de manto na superfície. Um derramamento basáltico. Vocês vão entender isso quando a gente concluir falar de rochas. Beleza? Então, quando o Brasil separa-se do continente africano, acontece vulcanismo no Brasil. É isso mesmo. Então, vamos lá. Opa! Vamos lá. Nessa era, ocorrem fraturas e erupções vulcânicas que vão dar origem a terrenos vulcânicos no Brasil, né? Sendo 4% do território brasileiro, certo? E esses terrenos vulcânicos, quando eles são descompactados, ou seja, quando essas rochas vulcânicas que se formaram na superfície são decompostos, formam-se, né, através das suas rochas, formam-se um solo muito fértil, chamado de nitossolo. Só que ele é muito conhecido como terra roxa. Terra roxa, um solo fértil aqui do Brasil chamado terra roxa. Localizado no Planalto Meridional, ou seja, na região sul do Brasil. Interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, você vai ter a terra roxa. A gente vai falar dessa terra aí quando for falar, né, de solo. Beleza? Tranquilo? Terra roxa, já adiantando, tá? Roxa, né, porque foi uma nomenclatura dada pelos italianos, né? Os imigrantes italianos que vieram trabalhar em lavouras de café no século XIX, via esse solo que ele era avermelhado, muito rico em ferro, né, devido ao derrame vulcânico, né, há milhões de anos atrás. Eles falaram terra vermelha, só que vermelho em italiano é roxo. Tá? Terra roxa, aí ficou terra roxa. Tudo bem? Curiosidades aí. Certo? E a última era aí, gente, a última era aí pra gente encerrar, né, essas eras geológicas, que é a era Cenozoica. Dentro da era Cenozoica a gente divide em 2 períodos, tudo bem? Período terciário e período quaternário, são os mais importantes. No período terciário ocorrem os movimentos orogenéticos, a gente vai conversar disso mais pra frente, mas são aqueles movimentos que dão origem às cadeias montanhosas, ou seja, a formação de cadeias montanhosas que nós temos no mundo. Principalmente aqui, ó, que nós conhecemos, Cordilheira do Himalaia, perto da gente aqui na América do Sul, Cordilheira dos Andes, as Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, tudo bem? Porque se forma recentemente, é um relevo jovem, recente, ele é pontudo, alto, superior a 3.000 metros, 4.000 metros de altitude. Tudo bem?
nós tivemos outra era do gelo aqui, ó, só que agora no hemisfério norte, e também nós tivemos a formação dos atuais continentes. Então o que você enxerga no mapa mundo de hoje se formou aí no período terciário da era Cenozoica, ou seja, no céu. É a última era nossa que nós conversamos. Então é a era, né, atual aqui. Beleza? O cara dá um destaque aqui para a Península Indiana, né, que foi a mais recente. E aqui, ó, nessa península, deixa eu até dar uma adiantada, aqui que você vai ter a Cordilheira do Himalaia, a formação da maior cadeia montanhosa do mundo. E qual que é a paisagem da Cordilheira do Himalaia? Essa daqui, ó. Relevo jovem, pontudo, alto, certo? Nós estamos falando aqui, ó, de altitude de até 9.000 metros. Beleza? Para encerrarmos aí, ó, período quaternário, dentro da era atual da Cenozoica. Aqui formam-se os terrenos mais recentes. E quais são os terrenos mais recentes? Sedimentares. E aqui nós estamos falando da planície amazônica, a planície costeira, ou seja, as praias se formaram recentemente, dunas, mangues, e a planície do Pantanal, mais ou menos 2.000 anos atrás. Beleza? E aí, para encerrarmos mesmo, aqui, a gente precisa abrir uma observação, porque foi nesse período quaternário, na era Cenozoica, que nós tivemos o surgimento do homem. Tudo bem? O chamado período aqui, ó, Holoceno, certo? Que é caracterizado pelo surgimento do homem. E alguns teóricos estão falando que nós entramos já no período Antropoceno. Por que Antropoceno? Ainda não existe, a comunidade científica não reconhece ainda, né, esse período Antropoceno. Mas como o homem interferiu muito na Terra, né, já é um período só dele, Antropoceno. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí nós temos aqui, para encerrarmos a aula, a estrutura geológica do mundo todo. E com certeza, nos exercícios materiais, né, de vestibular, Enem, cobra muito mais o território brasileiro. Beleza, gente? Então, o conteúdo que eu queria falar para vocês de eras geológicas. Certo? Beleza? Valeu!